Nós vamos voltar ao vivo lá para Brasília com a nossa reportagem, porque a Controladoria Geral da União decidiu destituir do cargo o ex-gerente de projetos do Ministério da Educação, Luciano de Freitas Mussi. O Bruno Pinheiro vai contar para a gente o porquê da decisão tomada pela Controladoria. Bom dia, Bruno. Ótimo dia a você também. Vamos lá entender então essa história. Ele já havia sido exonerado, mas a CGU continua investigando. Luciano, de acordo com a investigação, recebeu cerca de R$20 mil de forma ilegal. E eu vou explicar o que aconteceu. Aquela investigação envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-ministro Milton Ribeiro também. De acordo com informações da investigação, vários líderes religiosos e pastores evangélicos estariam recebendo de forma ilegal este dinheiro para conseguir agendas no Ministério da Educação. E quando conseguiam essas agendas, inclusive, e o repasse, a liberação de uma verba, eles também recebiam um valor após essa liberação. Apesar desses líderes religiosos não serem diretamente assessores, não receberem como assessores do Ministério da Educação, eles atuavam nesta articulação. Este homem, chamado Luciano, que atuava como gerente ali do Ministério da Educação, a investigação aponta que ele recebeu então cerca de R$20 mil. De que forma que isso foi identificado? Com recibos, inclusive, valores que foram depositados e também incluindo passagens aéreas. Somente agora essa investigação encerrou e ele foi então exonerado. O que vai acontecer? Durante 8 anos ele está impedido de atuar em qualquer tipo de cargo ligado aqui ao governo federal, ao estado, está de fora então. E claro que a investigação continua sobre o ex-presidente e sobre o ex-ministro Milton Ribeiro também. Aguardar qual será a conclusão. Isso aconteceu então na gestão de Jair Bolsonaro e também direto no Ministério da Educação. Rafael Colombo. Valeu, Bruno. Queria ouvir o Kobayashi a respeito desse assunto também, porque Kobayashi, a CGU, diz que as provas reunidas nesse processo administrativo, trazido para a gente aqui pelo Bruno Pinheiro ao vivo lá de Brasília, indicam que esse servidor fazia parte de uma equipe de pastores que cobrava propina de representantes de municípios que queriam acesso à verba do MEC, a dinheiro do Ministério da Educação. Ou seja, para conseguir dinheiro do Ministério da Educação, esse servidor público dizia que eles tinham de pagar propina para uma equipe de pastores que os aproximaria do ministro Milton Ribeiro e, consequentemente, do caixa do Ministério da Educação. Mas nesse caso em específico a gente está falando do próprio ex-gerente que recebia R$20 mil, segundo as acusações e a decisão final da Controladoria Geral da União, né? A Controladoria disse que são 3 as principais provas dessa denúncia. Primeiro, depoimentos de prefeitos que confirmam a cobrança da propina. Segundo, a emissão de passagens para algumas pessoas que teriam ido lá justamente para participar desse tipo de reunião, de acordo, de negociata. E mais do que isso, comprovantes de pagamento que envolvem o senhor Luciano Mussi, e ele já tinha sido exonerado, mas agora ele está proibido de participar da administração pública por 8 anos. Disso tudo, é importante destacar que essa é uma decisão de natureza administrativa e que, portanto, ainda está passível de ser judicializada. O Luciano provavelmente vai poder questionar isso na justiça, mas diante de tantas provas, com poucas chances de reverter a situação. O que é muito triste é que é dinheiro público que deveria ser destinado para a educação. Em um país em que a gente tem baixos índices de investimento na educação básica, na verdade a metade do que se investe em educação de nível superior, destoando por muito da proporção em relação ao investimento em educação básica dos países mais desenvolvidos do mundo, dinheiro que está indo para propina, para corrupção, envolvendo um tanto de prefeitos, de intermediadores e de pessoas de dentro do governo, como é o caso desse ex-gerente do Ministério da Educação e Cultura do nosso governo federal. Vou te fazer uma pergunta um pouco profunda agora, Kobayashi, porque essa notícia agora me lembrou de uma que nós demos no final agora da semana, tratando justamente de um montante parecido com esse. A gente está falando nesse caso de 20 mil, e aí, nesse caso que eu vou citar, estamos falando de algo próximo de 19 mil,
que envolveu o uso de recursos públicos para bancar passagens e diárias de servidores da Secretaria-Geral da Presidência da República, a atual, no mês de novembro, se não me engano, em novembro do ano passado, novembro do ano passado, para participar do carnaval lá de Aracaju. E eu estava conversando sobre esse assunto com o Alan Gani, se não me engano, sobre essa conduta que é comum aqui no Brasil, infelizmente. Não dá para a gente tratar de corrupção olhando para o valor, para o montante. A gente tem que pensar na conduta, porque não é muito 20 mil, pensando, claro, num orçamento federal, obviamente. 19 mil, a gente não está falando de muito dinheiro assim, mas o problema é a conduta. E que não é pontual, é algo comum, infelizmente, no serviço público e em outros setores aqui do Brasil. Qual seria um caminho para iniciar um processo de mudança dessa realidade? Primeiro, um grande investimento em políticas de governança, de compliance, de barreiras, de filtros, de fiscalização, de regras que impeçam esse tipo de conduta. Então, tudo tem que estar muito mais bem documentado. Segundo, uma diminuição da discricionariedade, ou seja, da liberdade que se tem para empenhar dinheiro público sem muitos critérios. Porque nesse caso, como é que funcionava? Os intermediadores apresentavam prefeitos que receberiam para suas prefeituras, para os seus municípios, dinheiro público para investimento em educação. E aí essa propina era uma espécie de comissão. Ou seja, se a gente fizesse o empenho do dinheiro público no governo federal não com base em quem é amigo, ou quem é amigo do amigo, ou com base em acesso pessoal, político, mas com base em números, em critérios de indicadores de educação, qual é a cidade que tem um déficit no aprendizado, qual é a cidade ou município que tem uma evasão escolar, qual é a cidade que tem uma demanda por vagas em escolas, ou seja, nós substituirmos a discricionariedade pelos critérios específicos, objetivos, talvez a gente conseguiria melhorar e muito essa questão. Ou seja, não precisaria de intermediador, não precisaria de um facilitador do acesso ao dinheiro público, como aconteceu nesse caso, por exemplo. E fica essa crítica também às emendas parlamentares, porque a sistemática é a mesma. É um intermediador que destina dinheiro público para uma cidade, para uma Santa Casa, para alguém que será beneficiado justamente pelo acesso político, como é o caso dos deputados federais, dos senadores que mandam esse tanto de emenda parlamentar para suas bases. No caso aí, eram outros intermediadores fora da política, eram lobistas, né? Mas a gente tem essa sistemática toda a ser reconsiderada justamente substituindo discricionariedade por critérios mais objetivos e, claro, tudo isso com uma política de compliance muito mais bem estabelecida. É um primeiro passo de muitos outros para a gente tentar diminuir esse estado de corrupção que há tantos anos, tantas décadas, ainda aflige o orçamento público.